Vamos dar uma olhadinha lá em Israel para entender o que acontece aqui com os Estados Unidos. Dá uma olhada nessa figura, irmão. Nessa figura, isso mesmo, coloca no quadro inteiro. Nessa figura, nós temos a casa de Israel e a casa de Judá. Presta bem atenção. Na casa de Israel, nós temos Acabe e Jezabel, que apareceram nos dias de Elias. Está vendo lá, ó, que eu separei para vocês? Está vendo? Apareceu nos dias de Elias, Acabe e Jezabel. E lá nos dias de Elias, nós tínhamos um homem chamado Jeosafá e a sua esposa, que a Bíblia não cita o nome, geraram um filho chamado Jorão. Sabe de uma coisa? Acabe e Jezabel também tiveram um filho, e sabe como que era o nome dele? Jorão. Mesmo nome. A mesma natureza. Tá vendo que a influência já estava entrando dos dois lados? Mesma natureza, o mesmo nome. Você sabe que nome significa na Bíblia? Natureza, não é? Acabe e Jezabel gerou um filho, Jorão, mas gerou uma filha também. Por isso que fala filhos lá em Apocalipse, mas eu quero chamar a atenção para você, para a filha, nesta noite. Tem filhos aí. Acabe e Jezabel teve Acasias, teve Jorão, mas teve Atália, uma filha. O lado democrata, certo? E essa filha de Acabe e Jezabel, o que acontece com essa mulher? O que a Bíblia diz que acontece com essa mulher? Jezabel deu Atália para se casar com a filha, ou filho, aliás, com o filho de Jeosafá, que era o outro Jorão. Tem o Jorão da casa de Israel e tem o Jorão da casa de Judá. Então, Atália se tornou esposa do rei, que veio a se tornar rei depois que Jeosafá morreu, da casa de Judá. Fazendo-se assim, o espírito católico, que estava lá nos dias de Jezabel, entrou disfarçado através do casamento do governo da casa de Judá, não é? O governo da casa de Judá, com a religião da casa de Jezabel, através de Atália. Veja, o governo de Judá era Jorão, porque o pai dele morreu e ele assumiu o trono. Mas, de repente, nós vimos que esse homem se casa com Atália, que era a filha de Jezabel. Está entendendo? Então, nós vemos nos dias de Elias, Acabe, Jezabel, Jeosafá e sua esposa. Mas eu não estou falando da primeira cavalgada nos dias de Elias. Eu quero mostrar para vocês o que acontece nos dias de Eliseu. Nos dias de Eliseu, aparece Jorão de Israel, que agora Acabe tinha morrido, Jorão entrou no lugar de Israel. Agora, do lado de Judá, nós temos Jorão e Atália. Dois Jorãos aí, não é? Dois Jorãos aí, nos dias de Eliseu. Agora, os dois lados têm a mesma natureza. Os dois são péssimos. Os dois são, por quê? Porque houve um casamento. O espírito católico, a religião católica, o paganismo, casou-se com o governo da casa de Judá. O lado republicano foi conquistado. E já eles colocaram um Jorão lá. Já eles colocaram um Acasias lá. Vocês estão entendendo, irmão? O que eu estou falando? Eu estou evitando de usar muitas escrituras para não dar muita informação para vocês. Tá certo? Não quero dar muita informação para vocês. Mas veja aí. Está vendo o mapinha aí? Veja, Elias e Eliseu. Na primeira cavalgada, nós tivemos um profeta que profetizou contra a casa de Acabe e Jezabel. Mas onde é que está o Elias? Onde é que está o Elias onde é que está o Eliseu para profetizar nos dias de Atália e Jorão? Entendeu? Por isso que ele diz, talvez a Igreja Católica é a Igreja Católica na forma de sua filha. Não é mais os dias de Herodias, não é mais os dias de Jezabel, mas é os dias de Salomé, é os dias de Atália. Não é mais os dias de Acabe, é os dias de Jorão. É os dias de Jorão, é os dias de Jorão e Atália, que gera um filho terrível, Acasias. Mas graças a Deus que Deus levantou um Jeú, irmão, para acabar com a raça dos dois lados. Pensa no homem que acabou com a festa de todo mundo, irmão. Ele veio acabando com tudo, veio arrebentando com tudo, passando a patrola por cima das duas casas. Ele falou, casou com o outro lado? Então eu vou lá do outro lado buscar. Eu vou lá do outro lado buscar. Eu estou evitando usar informações nesta noite que eu quero ficar dentro desse plano aqui. Tá certo? Olha o mapinha que nós estamos vendo ali. Elias, os dias de Elias e os dias de Eliseu. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias, irmão?
muitas pessoas ignoram o que o profeta disse para nós. Sabe o que o profeta disse para nós em duas poderosíssimas mensagens? Poderosíssimas mensagens. No selo da Páscoa, de 1965, e É o Nascer do Sol, de 1965, o profeta disse algo que eu quero que você guarde isso, amado irmão, amada irmã. Presta bem atenção no que o profeta disse nessas duas mensagens. Ele disse assim, olha, falando do poder vivificador, ele disse, notem, um pássaro tem que ter duas asas para se equilibrar. Elias foi a asa da transladação e Eliseu foi a asa da ressurreição. Sabe o que está acontecendo, irmão? Tem muita gente que quer voar só com a asa de Elias. Já viu passarinho voar com a asa só? Não, Elias eu respeito. Eu presto atenção no que Elias diz. E você presta atenção no que Eliseu está falando? Você não vai voar. Você vai ficar no chão. Profeta que está dizendo, eu creio no profeta. Se você cresce no profeta, você tem que crer em tudo que ele disse. Ele está dizendo aqui que o pássaro, a águia, para alçar voo, para ir no rapto, você vai ter que prestar atenção no que Eliseu está falando. Aqui é os dias da profecia de Eliseu, amados. Aqui é os dias da explicação de Eliseu. Aqui é os dias da manifestação do Espírito de Eliseu. Não os dias de Elias. Você crê no seu profeta? Então você vai ter que começar a crer em Eliseu. Você vai ter que começar a crer no que os homens de Deus estão falando. Você vai ter que começar a crer em que os mensageiros verdadeiros... mas tem muito falso. Então receba o novo nascimento que você não é enganado. Jesus disse que é impossível enganar o eleito. O eleito é nascido de novo. Ele vai ouvir a voz de Eliseu. Ele vai crer na asa. Aí, irmão, cheio de gente aí querendo voar só com a asa. Passarinho aleijado. Águia aleijada. Está sem uma asa. Vai voar nunca. Não, eu vou ler o que o profeta disse, vou ver o que... então veja o que Elias disse, mais o que Eliseu está dizendo. Não gostou? Então veja o que o profeta disse na mensagem 12 de parto. Estes homens, se eles tomarem isto, a palavra, e saírem com isto, eles podem dar mais sentido a isto. Vejam, para trazer isto a um lugar onde você conseguiria... Ele disse, eu apenas quero depositar esta semente, mas espero que eles possam fazer ela vir à vida. Estes homens, mestres, apóstolos, evangelistas, cheio de gente, irmão. Que parágrafo que eu estou lendo? Parágrafo 218 do selo da Páscoa e parágrafo 294 de Ao Nascer do Sol. Um monte de gente, irmão. Não vai voar, não vai ter fé. Não vai ter fé. Não, mas o profeta disse aqui. Mas, irmão, presta atenção no que Eliseu está dizendo. Elias já foi transladado. Elias já se foi. Elias não está mais aqui. Aqui é os dias de Eliseu. Quer você gostar, quer queira ou não, é os dias de Eliseu. A menos que você não crê no profeta. Que o profeta disse que a noiva representa Eliseu. E ela profetizaria mais uma vez. Apocalipse 10, do 8 ao 11. Irmão, por isso que nós estamos vendo esse problema sério. As pessoas vão precisar da asa de Eliseu. As pessoas vão precisar da asa do ministério quíntuplo. Não vai voar. Pode bater. A asa é bonita. A asa é perfeita. A asa não falhou. Mas e a outra asa? Cadê a outra asa? Está faltando uma asa nesse pássaro aí, ó. Como é que vai alçar voo? Não vai alçar voo nunca. Então, irmão, aí vai o aviso. Como é que você vai eliminar a sua incredulidade? Você vai ter que dar ouvido para Eliseu. Olha o teste aí. É fácil crer em Elias. Eu quero ver você crer em Eliseu. E Eliseu, irmão, ele vai falar o que está na Bíblia. É fácil crer em Eliseu, irmão. Ele vai falar só o que está na mensagem na Bíblia. Ele não vai inventar. Ele não vai adicionar. Ele não vai fazer nada disso. Ele não vai fazer nada disso. Veja o que Eliseu está dizendo. Presta atenção às profecias de Eliseu. Presta atenção em Eliseu cumprindo a segunda cavalgada. Eliseu, não Elias. É o mesmo Espírito. É o Espírito de Elias. Foi dado testemunho. O Espírito de Elias repousa neste homem. E dobrado. E dobrado, a Bíblia diz. Amado, eu espero que você esteja captando. Mas nos dias dos republicanos, mas nos dias de Atalia, nos dias da casa de Judá, nos dias dos pentecostais, nos dias de Salomé, o que vai acontecer? Eliseu. Irmão, tem um protagonista do lado de lá, tem um profeta aparecendo do lado de lá, um Messias, falso. Tem um Judas aparecendo lá, que gosta de dinheiro. Tem aqui o verdadeiro Messias aparecendo na forma de Eliseu. Ele está aqui. É ele prova que é o Messias que está com ele. Abre o Jordão, passa em terra seca, não é? Nos dias de Eliseu. Os dias de Eliseu. Olha que, irmão, não vá perder isso.
Não vá perder isso. Ai, tentando voar, tô tentando voar. Vai, então bate a sua asa aí que você vai ficar aqui a tribulação inteira batendo a asa do lado de cá. E a asa do lado de cá, você não quer bater também, não? Ah, mas Elias disse. Mas vamos dar uma olhada no que Eliseu tem para falar também? Ô, irmão Eliseu, e aí? O que você me diz, irmão Eliseu? Tem medo de Eliseu não, irmão. Não precisa ter medo dele, não. Ele vai falar tudo que está aqui, ó. Só que ele vem dar mais sentido ao que Elias falou. Isto é, produzir uma fé mais perfeita. Ah, tá com medo de eu falar isso? É o profeta que disse. É o ministério da noiva. É o que ele vai fazer nos dias atuais. Nos dias de Atália, amados, nos dias de Atália e Jorão, nos dias desta igreja da imagem da besta, nós temos um Eliseu. Nós temos um Eliseu. Nós temos um Eliseu aqui. E ele está fazendo o seu... Ele está mostrando. Viu meu mapinha aqui? Vocês entenderam o que eu mostrei para vocês? Vamos lá. Eu não quero que vocês percam. Vamos lá, então. Olha aqui, ó. Coloquei para vocês uma linha no meio. Tá certo? E aqui nos dias de Acabe e Jezabel, Elias. Mas aqui nos dias de Jorão, do lado de Israel, e Jorão, do lado de Judá, casado com Atália, nós temos Eliseu. Nós temos Eliseu. Tá vendo aí? É maravilhoso, irmão, o quadro bíblico. Não tem falha, não tem erro em lugar nenhum. Não tem erro em lugar nenhum. Sabe o que a Bíblia diz dessa mulher? Sabe o que a Bíblia diz dessa mulher? Veja como é perfeita a Escritura. O profeta disse que uma mulher reinaria, não é? Uma mulher surgiria na América e teria absoluto controle. Veja o que ele vai dizer, veja o que a Bíblia vai dizer para nós aqui. 2 Crônicas, capítulo 22. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada quem era essa mulher. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, tem um lugar que aparece Jorão ou Jeorão, é a mesma pessoa. Onde eu coloquei Jorão ali, de um lado e de outro, os dois são chamados de Jeorão também na Bíblia. Você tem que entender de que casa que está falando. Esse do lado de Jerusalém é de Judá, porque Jerusalém estava com a tribo de Judá. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Tá vendo? Rei de Judá, não rei de Israel. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Atália, filha de Onri, que é o pai de Acabe. Era da casa de Acabe, filha de Acabe. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. De quem que nós estamos falando aqui? Ó, aqui, ó. Dá uma olhada no meu quadrinho. De quem que nós estamos falando? Quem que aconselhava esse camarada aí? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão. Tá vendo aí? Jorão é do outro lado, é o rei lá do outro lado, o filho de Acabe. Filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. Olha aí, ó. Os sírios já tinham ferido ao filho de Acabe. E voltou para curar-se em Israel das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria, e Acasias, filho de Jeorão, que era o rei de Judá, do outro lado, desceu para ver a Jorão, que era filho de Acabe, em Israel, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Oh, que coisa maravilhosa, irmão. Eu gosto desse Jeú aí, hein? E sucedeu que, executando Jeú o juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Olha aí, irmão, o homem era tão zeloso que Deus havia mandado ele matar os descendentes de Acabe, e quando ele viu que os do outro lado estavam se aparelhando, ele falou, vou matar eles também. Mas Deus não tinha mandado ele fazer isso. Por isso que ele perdeu o reinado na 4ª geração mais tarde. Na 4ª geração, Deus disse, ó, você vai perder. Por quê? Porque Deus não mandou ele matar os da casa de Judá. Mas quando ele viu que eles se aparelharam, falou, vamos matar todo mundo. Depois buscou a Acasias. Ó, foi atrás de Acasias, que já era da casa de Judá.
porque se tinha escondido em Samaria. E o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram, filho é de Josafá. Josafá era um cristão, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Olha que mulher ruim. Meu Deus, irmãos. Para ela ficar com o trono. Matou os próprios parentes da casa de Judá. Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozebate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atália, de modo que ela não o matou. Se você está querendo saber quem é Jeozebate, olha no meu quadrinho que eu vou explicar para vocês quem ela é. Está um pouco confuso ali, mas eu já vou mostrar para vocês para te ajudar no estudo mais tarde. Vou colocar em amarelo aqui para não confundir. Jeozebate era filho de Jorão. Esse aqui, ó. Era filho de Jorão, Jeozebate. Só que tem um detalhe. Ela não era filha de Jorão por Atália. A Bíblia, eu não vou entrar no detalhe agora, mas ela não era filha de Jorão com Atália. Ele teve um outro casamento e aí gerou essa mulher chamada Jeozebate. Por isso que quando ela viu que Atália estava matando todo mundo, que era a sua madrasta, estava matando todo mundo, ela escondeu este menino chamado Jeoás, não é? É isso mesmo o nome dele? Vamos ver aqui. Joás. Porém, Jeozebate, no verso 11, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre dos filhos do rei, aos quais Joás era filho desse aqui, ó. Joás. Tá certo? Que era neto de Jorão com Atália. Escondeu ele e o pôs, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, o pôs com sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozebate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atália, de modo que ela não o matou. Presta atenção nesse último verso. Você que está me acompanhando, 2 Crônicas, capítulo 22, verso 12. E esteve com eles 6 anos escondido na casa de Deus. Joás ficou escondido, o menino ficou escondido na casa de Deus, no templo. E Atália reinou sobre a terra. Está vendo como a visão de Daniel, a visão de 33 e a visão que aparece em 2 Crônicas 22, nos dias de Eliseu, fala da mesma coisa. Uma mulher que está reinando sobre a terra. Você está entendendo, irmão? Por que a visão de 33 é verdadeira? Uma mulher. Quem é a mulher? Quem é esta mulher bonita que aparece? Nós vimos no programa passado a imagem da besta, que é a cópia da antiga besta. Não é verdade? Irmão, nosso tempo já está indo. Veja, eu quero chamar a atenção no que o profeta disse. O pássaro não vai voar sem a outra asa. Não vai voar, é impossível. O profeta diz, para ele se equilibrar, ele vai ter que usar a outra asa. Não só a asa de Elias, a asa de Eliseu. É onde nós vemos o valor. O Eliseu é o protagonista do momento. É o profeta verdadeiro do momento. Mas tem o profeta falso.